Temos aqui mais um programa da TV PT, agora é uma série de diálogos que a gente está propondo, diálogo internacional, um diálogo com os núcleos do PT, para aqueles e aquelas que estão acompanhando agora ou depois gravado, eu peço que se inscrevam no nosso canal, clica lá no sininho, tá? Para receber nossas notificações e para seguir acompanhando as nossas agendas de programação nas redes sociais. Bem, essa atividade tem por objetivo principal uma conversa, um bate-papo entre as lideranças do Partido dos Trabalhadores e dos núcleos do PT no exterior. E tem por objetivo aproximar e fortalecer os núcleos do PT como um dos caminhos para fortalecimento das políticas internacionais do PT. Aqui, hoje, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo inicial, a gente pode estar contando com a presença da companheira Carla Sanfelice, bem-vinda, Carla, que é responsável, coordenadora do núcleo do PT na França, em Paris. O companheiro Pedro Prola, que é coordenador do núcleo do PT em Portugal, em Lisboa, na cidade de Lisboa, da companheira Lilian dos Santos Gonçalves, coordenadora do núcleo do PT na Espanha, na cidade de Madrid. Bem-vindos aí, bom contar com vocês, de falar agora em tempo real, conjuntamente. Contaremos depois com a contribuição, depois da abordagem de vocês, dos companheiros Luiz Dulce, que é um dos nossos conselheiros para os temas internacionais e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, com a presença e contribuições do companheiro Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT, com a companheira Mônica Valente, responsável pela Secretaria Executiva do Foro de São Paulo e membro da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Por fim, contaremos com as contribuições do companheiro Márcio Jardim, que é responsável pela área internacional da Fundação Perseu Abramo do Partido dos Trabalhadores. Essa conversa, ela está sendo iniciada em função de um fato concreto grave que o Brasil vem enfrentando, mas que internacionalmente vem acontecendo praticamente desde o final do ano passado e no início de 2020, que é a questão do coronavírus, do Covid-19. E ele tem trazido uma série de polêmicas, cada estado vem enfrentando essa questão à sua maneira, ou mais identificado com a agenda de bem-estar social, de proteção aos direitos e à cidadania, ou menos, mais alinhada com uma agenda mais vinculada ao capitalismo e à agenda neoliberal, na perspectiva de um Estado mínimo. Mas todos os estados, todas as agendas estão em xeque, à medida em que o Covid questiona seu sistema de saúde, a capacidade do Estado em organizar a sociedade e suas insuficiências. Aí eu tenho alguns dados para mostrar como está hoje, 20 de abril de 2020, a questão do coronavírus, assim, bem resumidamente, dados em fonte oficial aí de um site que monitora internacionalmente todo o coronavírus, a questão do coronavírus. Hoje, no mundo, tem 2.416.135 casos confirmados de coronavírus. Desse total, computado oficialmente, tem 632.938 casos de pessoas que se recuperaram. E, lamentavelmente, tivemos aí 165.939 óbitos. Na França, do presidente Emmanuel Macron, temos 112.606 casos. Destes, 36.578 recuperados e 19.718 óbitos, sendo que na França, o isolamento social oficial começou no dia 17 de março de 2020. São dados aí, né? Esses dados vão ficar disponíveis aí na descrição do vídeo, no compartilhamento aí do conteúdo. Na Espanha, do Pedro Sánchez, temos aí 200.210 casos confirmados, 80.587 recuperados, pessoas se recuperaram, e 20.852 óbitos. O isolamento social oficial começou na meia-noite do dia 15 de março de 2020. E Portugal, do primeiro-ministro António Costa e do presidente Marcelo Sousa, tem 20.863 casos confirmados
sendo 610 recuperados e 735 óbitos, dentre os 3 países, menor quantidade de óbitos e menor quantidade de casos confirmados. Esses são os dados oficiais. A gente sabe que existe um delay sempre entre o que o Estado faz e aquilo que está na realidade da sociedade vivida, da classe trabalhadora, de todos nós brasileiros que vivenciamos essa relação com o Estado. Sabemos bem que existe uma distância entre o dado real e os números, né? A capacidade da política pública de saúde em demonstrar um pouco como está o problema. E aí tem uma série de variáveis, dependendo do tipo de Estado, da ação do governo, se tem censura, se não tem, se tem uma capacidade efetiva de dar visibilidade para esses dados ou não. O dado é uma coisa, né? Outra coisa é a vida real. E por isso a gente convidou esses companheiros e companheiras valorosos para falar um pouquinho dessa questão na realidade prática, desses companheiros dos núcleos. E aí, diante desse cenário, desses números que são duros e ruins, né, catastróficos para a sociedade, e preocupante, né, a pandemia e sua crise, o que virá depois, né, como cada governo vem tratando isso? A gente quer entender um pouco melhor como cada governo vem abordando isso, como vocês vêm observando, né, aquilo que o governo faz mesmo diante do isolamento, o que sai na imprensa, quais as medidas, enfim, o que de 5 a 8 minutos vocês podem contar um pouco para a gente a respeito dessa questão. Ou seja, vocês estão lidando com a pandemia do outro lado do Oceano Atlântico, mas estão enfrentando de que maneira? O que vocês vêm observando de concreto nos governos locais? E se tem algum avanço e retrocesso, né? Tem alguma medida que valeria a pena a gente observar com cuidado? E aquilo que a gente tem que ter cautela, porque diante disso tem uma disputa aí em jogo entre a sociedade e o capitalismo, para não dizer outras coisas mais, né? Enfim, eu passo a palavra agora para a companheira Carla, a partir dessas questões e desses dados, para fazer um pouco, dar uma consideração do que ela está vendo nessa questão. Boa tarde, Carla, bem-vinda. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite, e não somente em meu nome, mas a todos os companheiros do Núcleo de PT de Paris, que eu considero que eu sou somente uma porta-voz. E gostaria de lembrar que nós tivemos um companheiro que sofreu bastante, que se safou por pouco do coronavírus, poderia ter entrado numa situação muito grave. 2 companheiros que fazem parte do Comitê de Solidariedade à Lula, uma que é do PUI, que andou muito mal, e um companheiro da França Insumisa, que tem os 2 pais, o pai e a mãe, que estão ainda na UTI. Então, como é que nós vivemos a situação aqui na França? Incrível que pareça, a 6ª potência do mundo está vivendo muito mal, mas, de uma certa maneira, entra dentro do quadro uma política neoliberal. Macron entrou com um processo do qual ele continua completamente coerente. O confinamento foi tardio, né, procedido de várias mensagens contraditórias. Um determinado momento ele dizia, vamos ao teatro, vamos manter o calendário das eleições municipais, as máscaras não são importantes a utilização, os testes não devem ser utilizados para todo mundo, mas, diga-se de passagem, ele utilizou esse tipo de comunicação e de informação errônea justamente porque faltavam máscaras, e faltam ainda, testes e máscaras. Desde o início do confinamento, ele usou uma linguagem de guerra. Ele informou que a França entrava em guerra. Inclusive, virou motivo de chacota atualmente, né? Porque todo o discurso dele foi muito belicoso, mas lançou toda a população, e principalmente a população que é mais comprometida com isso, a área médica, como também o trabalhador que tem mantido a vida do país, que são os caixas de supermercado, que são os lixeiros, os varredores de rua, mantendo sem total armamento, nesse caso, já que ele utilizou o discurso bélico. Isso aí se viu concretamente pelo fato de não ter máscaras, não ter luvas, não ter gel, não ter absolutamente nada, nenhum material disponível, e até o momento que eu estou falando hoje, nós continuamos praticamente na mesma situação e sem ter claro quando será recebido esse material. Por que isso? Ao meu entender, é a continuação, porque ele é o responsável pela aceleração do desmonte do sistema de saúde.
tendo em vista que o sistema de saúde francês já foi um dos melhores do mundo. Ainda não é um dos piores, mas as falhas se tornaram muito, muito evidentes. Nós chegamos ao ponto que, atualmente, os asilos de idosos aqui estão sendo submetidos a uma situação caótica, ao ponto que os idosos não são recebidos para nenhum sistema de UTI. E os médicos estão tendo a autorização de utilizar como único prescrição e medicamento o uso do Rivotril. Então, isso aí é realmente espantoso para a sexta potência do mundo. Bom, tendo dito isso, eu acho que a gente só pode comparar com o comparável, tendo em vista que a França e a Alemanha são os motores da comunidade europeia. A Alemanha está saindo do confinamento hoje. A Alemanha liberou uma série de dinheiro para a população, e não só para as grandes empresas, mas tendo um tecido industrial e comercial muito intenso, de pequeno e médio porte, já distribuiu sem condições, sem caráter burocrático maior, e, inclusive, o número de mortos é irrisório, perto do número de mortos que temos atualmente na França. Além disso, eles sempre dispuseram de máscaras e de testes. Mas por que isso? Isso aí tem a ver também com o fato que a Alemanha manteve uma indústria até então, né? E a França está sofrendo do próprio mal de ter, de uma maneira dogmática, aceita essa globalização, ao ponto que não existe mais quase indústria no país, ao ponto que não tem mais como produzir máscara, dificuldade de produzir aparelhos de ajuda respiratória, afora os erros e as incompetências do governo, como ter utilizado uma reunião dos ministros pretensamente para tratar a questão do coronavírus, e que foi somente para decretar por decreto, eles fizeram passar a lei do reforma da aposentadoria. A saturação do sistema de saúde é uma realidade, nós temos isso bem claro pela falta de número de leitos, de aparelhos respiratórios, máscara, gel, aventais para o corpo médico, toucas, antibiótico, curare para ser entubado os pacientes. É uma situação caótica, digna de um país subdesenvolvido. Ao ponto que se sabe atualmente, que nós vimos diretamente com o nosso companheiro do núcleo, que ele foi um dia para o hospital e o hospital considerou que ele era jovem, que ele poderia voltar para casa e aguentar no osso do peito. E o medo nosso, sabendo que ele morava sozinho e que o número de urgência atualmente não está mais respondendo. Bom, mas passada essa questão assim, meramente humana, eu não gostaria de ficar humana e sanitária só na questão da compaixão e da constatação da situação. As ações que foram feitas, de imediato, foi liberado, em termos assim, desbloquear muito dinheiro em relação ao seguro-desemprego, ajuda às empresas, né, sobretudo as de grande porte, está prevista a nacionalização de uma série, de todas as empresas que forem consideradas de caráter importante e fundamental para a sociedade, foi anulada a privatização. A percentagem do aumento de casos tem diminuído, agora está em 3,25%, e aquilo que chamam que é o fator de reprodução também baixou, e portanto hoje uma pessoa em média infecta menos do que outra pessoa. Uma pessoa infectada, a pessoa que já tem o vírus, infecta menos do que uma, e portanto isso levará possivelmente a uma tendência de redução do número de casos no futuro. Essa situação comparativa, que é um pouco melhor em Portugal do que em outros países, tem também algumas explicações, e aponta-se, por exemplo, o grande número de testes. Se você olhar, por exemplo, no Brasil, o que está acontecendo é que você tem muito poucos testes, né? Eu estive vendo os dados também, e você vê que no Brasil, em Portugal, veja bem, em Portugal, o número de testes por 1 milhão de habitantes é de 23.133 nesse momento. Ou seja, é 100 vezes mais. Você identifica muitos casos em Portugal, também no resto da Europa, em outros países que estão com mais casos identificados, também porque testa mais. No Brasil você não testa, então não tem os resultados, né? E também existem outras explicações, como o fato das autoridades de saúde darem orientações às pessoas, consistentes, as pessoas seguirem as orientações, e o atraso que houve em relação à chegada do vírus em Portugal, né? Porque
em países como Espanha e Itália, o vírus chegou mais cedo. E aqui chegou um pouco mais tarde, então também as autoridades tiveram mais tempo para gerir isso. Isso não significa que não existam problemas, tal como a Carla falou de Paris, as autoridades no início, isso acho que foi um problema dos países ocidentais em geral, né? Desvalorizaram, seguiram aquela orientação de não recomendar máscara e agora não há máscaras para as pessoas. Isso também existe aqui, portanto existem algumas falhas. No entanto, a situação parece estar um pouco melhor por enquanto, né? Depois há uma previsão de quebra na economia, né? Isso está se traduzindo em perdas para os trabalhadores, né? Com o contrato de trabalho. O governo apresentou algumas medidas extraordinárias de apoio, além das medidas que já existiam, como o subsídio de desemprego. Não houve proibição de despedimentos, que era uma reivindicação que era feita, que era proibir os despedimentos, isso não foi feito. Então há um incentivo para a suspensão do contrato de trabalho, que é o chamado layoff, em que o trabalhador recebe 2/3 do salário, e esses 2/3, 70% são pagos pelo Estado, 30% pelo empregador, para tentar impedir que a pessoa seja demitida, mas em caso de demissão tem que recorrer ao subsídio de desemprego. Para os trabalhadores sem contrato de trabalho, no Brasil houve a renda básica emergencial, que é uma grande luta que o PT desenvolveu e conseguiu atingir esse resultado de garantir de forma abrangente que o trabalhador que não tem contrato de trabalho possa ter um salário, uma renda mensal garantida. No entanto, em Portugal as medidas são mais fragmentadas. Você, por exemplo, minuto, Pedro. Tem medidas mais contidas, e essas medidas muitas vezes não abrangem aquilo que é o trabalhador. Eu queria falar agora dos imigrantes, mas não vou conseguir. Tenho que falar um pouquinho só, um minuto. O imigrante, sobretudo o imigrante formal, foi criada proteção para o imigrante que está regularizado. Foram regularizados os imigrantes que estavam com processo pendente no CEF, que é a Autoridade de Imigração, mas não foram regularizados. Isso teve muitas notícias positivas a nível internacional e foi bom e ajuda essas pessoas, mas há pessoas que continuam na informalidade, que são aquelas que não tinham pedido no CEF até o dia 18 de março, que é a data até a qual as pessoas tinham que ter pedido a regularização. E então essas pessoas estão numa situação difícil, pessoas que estão, em alguns casos, já passando fome, até porque desconhecem muitas vezes as redes de proteção que existem. Essas redes de proteção estão dando comida às pessoas, mas alguns estoques estão acabando, e, portanto, aquilo que é a rede de proteção social em Portugal exige muitas vezes ao trabalhador que tenha cumprido 3 meses de contribuições para a Previdência no último ano. E aqueles que não cumpriram com esses requisitos ficam sem direito a esses apoios extraordinários que estão sendo criados. Então, a situação que a gente tem hoje, sobretudo para o imigrante brasileiro que está aqui, é uma situação de dificuldade, é uma situação em que há um descaso completo do governo brasileiro em relação ao trabalhador brasileiro aqui. Existe até uma prioridade para aquele brasileiro que quer voltar para o Brasil, existe uma prioridade que é dada para o turista, ou seja, como se houvesse uma hierarquização entre os brasileiros. O turista tem privilégio no regresso ao Brasil face ao trabalhador que vive aqui e que quer voltar. Isso não deveria existir, não é? Ninguém devia ser beneficiado, e no entanto é. E existe também dificuldades no acesso ao consulado, as pessoas estão com dificuldades, mesmo as pessoas que querem voltar não conseguem aceder ao consulado, a capacidade de resposta está muito dificultada. E no que toca ainda à proteção consular, ao apoio consular, aquilo que é o acompanhamento da embaixada, do consulado, face à situação de aqui, a gente fez aí um trabalho no sentido o movimento fez um trabalho no sentido de defender, de procurar que houvesse esse acompanhamento. A embaixada enviou uma carta para o governo português, isso foi conseguido. No entanto, a gente sente esse descaso, e vou concluir, Michel, um descaso contrasta muito com aquilo que foi o trabalho dos governos do PT, nomeadamente do Lula, que fez o acordo Lula em 2003 com o governo português, que permitiu a regularização de dezenas de milhares de brasileiros que viviam aqui, e isso hoje não acontece, ou seja, não existe um governo no Brasil capaz de chegar junto do governo português e falar: olha, temos aqui estas pessoas que continuam indocumentadas, que não foram abrangidas por essas medidas de proteção, há aqui uma falha, temos que resolver isso. Isso não existe hoje, existiu no passado, e é por isso que a gente tem que seguir nessa luta.
Te agradeço, Pedro, atenção ao tempo, né? Passou um pouquinho. Vamos passar para a companheira Lilian, te agradeço, mas agradeço sempre. Companheira Lilian, como que está a questão na Espanha, que é uma das referências, pelo menos vem aparecendo muito na imprensa brasileira, como que está a situação e o que você pode contar para a gente nesse nossos 5 Bom, boa tarde a todos. Perdão. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer não só em meu nome, em nome do nosso núcleo aqui de Madrid, parabenizar o partido pela iniciativa, porque é muito importante que a gente crie a nossa narrativa e deixe ela registrada, né? E também porque eu vejo isso como uma oportunidade de formação dos jovens, para aquela geração que não é a nossa, que não viu o que foi as greves do ABC, o que foi a formação da Constituinte, e que não tem ideia, é um instrumento bastante importante. Também gostaria de parabenizar a CRI por esse projeto, porque isso nos dá visibilidade e nos dá voz. Quando a gente teve a campanha do Lula Livre, a gente viu e sentiu na pele como os brasileiros aqui não tinham constância de que existia um núcleo aqui na Espanha. Então, isso é importante, porque, afinal, o contingente de pessoas, de brasileiros no estrangeiro é bastante importante hoje em dia. Então, respondendo a sua primeira pergunta, como nós estamos lidando? A Espanha, ela está, como você falou, ela está desde o dia 15 de março dentro da quarentena, né? Houve inicialmente uma desobediência civil. Nos primeiros dias, a população não fez nenhum caso para a quarentena, para o confinamento, e isso fez com que o governo tivesse que lançar mão de medidas mais punitivas, como pôr a polícia na rua e prender as pessoas, e também aplicar multas com valores a partir de 600 euros. Então, a partir desse momento, as pessoas se conscientizaram e começaram a obedecer a quarentena. É importante também, gostaria para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor, os números da Espanha são bastante altos, e se não me engano, é o segundo país que está mais atingido, né, depois dos Estados Unidos. Mas os números, é verdade que a Espanha, nos últimos 2 governos, teve uma política de recortes, sobretudo na educação e na saúde, e muito do que muito do bem-estar social que se tinha aqui se perdeu. Mas, assim mesmo, é importante frisar que a Espanha é um país que dedicou, ano passado, 75 milhões de euros para a saúde pública. E isso representa 6% do seu PIB e 15% do orçamento público. E isso, em números per capita, significa um gasto de 1.600 euros por pessoa por ano na saúde pública. Aqui, a gente tem, atualmente, mais ou menos uns 4.200 leitos de UTI para 56 milhões de pessoas, né? E, assim mesmo, é pouco, me parece pouco, mas, assim mesmo, é um país que está considerado, que está entre os 10 países que mais investiram na saúde, né? Nós tivemos, como imagino que quase todos, nós tivemos também vários companheiros que foram afetados, pessoas do nosso núcleo. Temos um médico que ficou internado 15 dias, né? Conseguiu se recuperar, sua esposa também. Temos uma companheira que é ex-vereadora e que também ficou internada. Assim, bastante gente do nosso entorno, né? Então,
para que as pessoas vejam que isso não é uma coisa que acontece ou só numa classe baixa ou só num bairro mais popular. Não, isso acontece com todo mundo e atinge a todos. Uma das críticas que mais aparece na imprensa com relação ao governo de Sanches é que foi um governo que atuou um pouco tarde. Parece ser que ele tinha os números do Covid antes das manifestações de 8 de março e, assim mesmo, permitiu que a manifestação ocorresse. Então, essa é uma crítica que a direita usa bastante contra ele, né? Um outro problema são os testes para os sanitários, porque no que diz respeito às EPs, eles já estão equipados. Houve um primeiro momento em que faltavam as máscaras, em que faltavam luvas e tal, mas isso foi regularizado. Mas ainda tem o problema dos testes, porque muitos deles já estão há 30 dias trabalhando e ainda não foram testados. Então, isso também é uma crítica, né, que o governo de Sanches está sofrendo. Uma outra crítica é que, apesar as medidas que foram tomadas, desde o plano de vista econômico, que foi um plano gradual, que tentou... Um minuto, Lilian. Perdão. Tentou abranger a maior parte da população, né? Então, mas ainda tem descoberto setores como os imigrantes, né? Que não estão regularizados, e as domésticas também, que não têm contrato de trabalho, né? Então, também faltam essas duas, faltam esses contingentes. Tem duas frentes que estão sendo questionadas aqui também, agora mesmo, que é a frente da regularização para os imigrantes, porque o que aconteceu foi que, como faltava contingente sanitário, o governo regularizou vários imigrantes que estavam tramitando seus papéis e colocaram eles para trabalhar nos hospitais e onde fazia falta. Então, o contingente imigrante que não foi regularizado agora está pressionando para que todos os demais também sejam regularizados. E outra frente de batalha também é a taxação das grandes fortunas, que isso está bastante forte, né? É uma pressão social, mas que, de momento, a gente não tem muito boa perspectiva. Uma coisa que eu acho que a gente também tem que considerar e tem que frisar é que a casualidade do Covid fez levantar várias reflexões, e acho que fez bem em todas as sociedades a importância de se ter um governo soberano, né? Que possa cuidar do seu cidadão. Porque na hora do aperto não é o hospital público e não é a iniciativa privada, na iniciativa privada que vai socorrer. Então, é isso. É importante que as pessoas tenham consciência que a saúde é um direito do cidadão e que a gente paga, se desconta do nosso holerite, então a gente tem que exigir que o governo atue. E é isso. Obrigada pela participação. E também outra coisa, antes de nada, não deixe de visitar nossas redes sociais. É isso aí, companheira Lilian, muito obrigado por sua contribuição, passou voando, né? Falar de 3 países muito rapidamente é duro e tem muita variedade de situações, mas tem pontos muito claros em comum. A questão do EPI ou mesmo a falta de teste é um problema crônico. Bom, eu vou passar aqui, à luz dessas considerações, dessas reflexões que vocês trouxeram, para as contribuições. Então, primeiro o Luiz Dulce, depois o Romênio, após a Mônica e, por fim, o Márcio.
Vamos dar 5 minutinhos, Luiz Dulce, para suas considerações, e eu aviso faltando 1 minuto, tudo bem? Tudo bem. Bem, queria... Bom dia, né? Boa tarde em horário brasileiro, não sei o horário europeu, para a Carla, para o Pedro, para a Lília, e também para a Mônica, o Romênio, o Márcio, o Michel. Então, que eu, sem pretensão de ser exaustivo, falar um pouquinho da experiência daqui no enfrentamento do coronavírus e levando em conta já algumas coisas que vocês falaram. Porque é preciso ressaltar que quando chegou a crise do coronavírus no Brasil, já havia... A economia brasileira já estava muito mal, então a crise econômica do Brasil é anterior ao coronavírus, ela se agravou, evidentemente, com o impacto do coronavírus, mas é anterior, a economia já estava estagnada, e o governo Bolsonaro, seguindo nisso o governo Temer, já havia atacado muito o SUS. Várias medidas, né? Acabaram com o programa Mais Médicos, o Farmácia Popular foi quase extinto, prejudicando diabéticos, hipertensos, etc., milhões, né? Que tinham remédios gratuitos. E eles acabaram com uma coisa que tem a ver com o que a Carla falou no início. Os nossos governos tinham criado um espaço de articulação econômica no Ministério da Saúde para orientar a indústria médica no Brasil a produzir o que era mais necessário para a saúde no país. E o Bolsonaro acabou com isso logo no início do seu governo, né? E cada empresa passou a fazer o que... Ou seja, não havia mais indução econômica do Estado, né? Aí chegou a crise do coronavírus e, evidentemente, agravou muito, com um aspecto diferente, talvez, pelo que vocês estão falando, porque nos outros países, de um jeito ou de outro, o governo federal, o governo nacional, adotou um pacote de medidas, melhor ou pior, né, com maior sensibilidade social ou menor, mas o governo adotou. No caso brasileiro, não. Nenhuma das medidas para enfrentar o coronavírus, nada, nem na parte sanitária, nem na parte econômica e social, foi tomada pelo governo Bolsonaro. Ou foram os governadores, ou os prefeitos progressistas, ou as oposições no Congresso Nacional, né? Nada, não é força de expressão, não. De fato, nada do que se fez de positivo, de útil para enfrentar, né, mesmo que não seja suficiente, foi iniciativa do governo federal. Então, quase tudo foram os governadores, prefeitos e as oposições. E 25%, mais um pouco, quase 30%, de todas as iniciativas aprovadas no Congresso Nacional foram tomadas pelo PT, pelas bancadas do PT, tanto na Câmara quanto no Senado, muitas vezes junto com os outros partidos de esquerda. PSOL, PCdoB, PSB, PDT, né? Rede. Então, nós temos no Brasil uma situação um pouco diferente, quer dizer, o enfrentamento do coronavírus, da emergência sanitária, está sendo feito apesar do governo federal e, em muitos aspectos, contra o governo federal. O governo federal, por exemplo, entrou na justiça para ter o monopólio da questão do isolamento social. Ele é que definiria se vai ter ou não vai ter e quando é que seria suspenso. E as oposições foram ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram ganhar, né? O Supremo garantiu que os governos subnacionais têm direito de tomar essa decisão, né? Então, só para apresentar sinteticamente aqui, telegraficamente, as oposições, entendendo aí governadores, partidos de oposição no Congresso, movimentos sociais, né, CUT, MST, etc., trabalharam em 4 linhas. A primeira foi aprovar uma renda básica emergencial. Vocês se lembram que o governo federal falava em R$200 por família. Acabou que a oposição conseguiu impor, e com apoio de alguns partidos que não são da esquerda, mas que nesse caso somaram, acabou adotando a ajuda de R$600, que pode chegar a R$1.200, né, se tiver crianças na família, se for a família mononuclear, né? E muitas famílias no Brasil são
só a mulher é chefe de família, por exemplo, né? Aí pode chegar a R$ 1.200, que é o que o PT queria no início, um salário mínimo para qualquer família, pelo menos, né? Essa renda o governo federal atrasou, adiou, e criou falsos obstáculos burocráticos, mas ela está agora, com muita pressão e tal, está começando a chegar na mão das pessoas, né? Uma segunda coisa que nós trabalhamos muito foi repasse de verbas para o SUS. Porque o SUS tinha perdido muito dinheiro, desde o fim da CPMF, né? Perdeu, só do governo Temer para cá, o SUS perdeu 27 bilhões de reais, por causa da perda das taxas, etc., né? Para vocês terem uma ideia, numa reunião que nós fizemos com os governadores, que estavam o companheiro Lula, Haddad... Um minuto, Dulce. O Rio Grande do Norte tinha gasto 200, tá chegando o tempo, né? 200 milhões para enfrentar o coronavírus, sendo 170 milhões de recurso próprio e 30 do governo federal. Então, quando o governo federal fala que está gastando, por enquanto, a maior parte é teórico, é promessa, né? Mas não está chegando na ponta. São os governos de estado, as prefeituras, né? Então, uma segunda coisa foi criar uma espécie de seguro. Nós conseguimos aprovar que uma compensação para os estados e municípios, do Fundo de Participação, do ICMS, do ISS, etc., porque a receita está caindo muito. E especialmente os governos progressistas, que têm feito coisas importantes, suspender impostos, adiar impostos, eles estão abrindo mão de receitas para beneficiar as classes populares, justamente numa conjuntura em que a receita é menor do que era antes, né? Outra coisa que nós estamos tentando fazer, essa não conseguimos ainda, porque a direita, não só o governo Bolsonaro, mas a direita toda, quis aproveitar para fazer uma reforma tributária, uma reforma trabalhista agravada em relação àquela anterior, né? O que nós estávamos querendo fazer é que as micro, pequenas e médias empresas que receberem recursos públicos para sobreviver nesse período fossem obrigadas a garantir o emprego dos seus trabalhadores. Essa tem sido a proposta do PT, ainda não conseguimos aprovar, né? Para terminar, o que nós estamos conseguindo também, né, e acho que vamos poder intensificar muito, alguém falou, não sei se foi a própria Carla, o Pedro, né, está ficando bastante claro para uma parte da população, maior do que antes, o papel do Estado, a falência do neoliberalismo na gestão dos serviços públicos, né? E no Brasil, mesmo com aquele massacre propagandístico que fizeram contra o SUS durante, né, décadas, agora as pesquisas estão mostrando que a população está voltando a perceber, com as limitações que o SUS pode ter e tem, mas o caráter estratégico do SUS, porque os países que não têm, inclusive os Estados Unidos, né, que não tem sistema público de saúde, a população pobre está passando por agruras enormes, né? Mas a nossa linha, então, para resumir e encerrar, tem sido de, junto com os outros partidos de esquerda, procurando envolver e fazer parceria com os movimentos sociais, e até com outros partidos que não são de esquerda, mas que se somam em algumas causas específicas, tentar enfrentar o governo Bolsonaro e fazer com que o país adote, com apoio do governo ou sem apoio do governo, as medidas de emergência sanitária e social que precisam ser adotadas. Muito obrigado, companheiro Luiz Dulce. Agora eu passo a palavra para o secretário de Relações Internacionais, Romênio. Romênio, a palavra está contigo, te aviso, faltando 1 minuto para o seu tempo, tá bom? Eu acho que eu posso dar boa noite ao companheiro Pedro, à companheira Carla e à companheira Lília, porque eu acredito que já seja boa noite na Europa. Cumprimentar minha companheira Mônica, o companheiro Luiz Dulce e o companheiro Márcio Jardim. Olha, primeiro, essa é um movimento que nós vamos tentar fazer na SRI, muito com a ajuda do Luiz Dulce, da Mônica, nesse período que nós estamos dentro de casa, dialogar e abrir um espaço com os núcleos que nós temos no exterior, para que a gente possa nos aproximar mais
Vamos torcer o mais rápido possível para que vocês possam vir ao Brasil, para que a gente possa voltar a viajar, como nós tivemos, né, Carla? Eu estive com você e com a Lília no encontro do núcleo, que a gente possa falar pessoalmente, se abraçar, porque isso é muito importante na nossa relação. Eu acho que esse momento que nós vivemos no mundo, fica claro que os governos que naturalmente tiveram a sua relação com os mais pobres e deixou um legado importante, que é o caso do presidente Lula e da presidenta Dilma, que fez investimentos, que deixou inclusive reservas que nesse momento estão sendo usadas. Talvez, se não tivesse feito isso os nossos governos, talvez o momento no Brasil seria muito mais difícil. E nós estamos observando aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, há uma estimativa de nós chegarmos a 100 a 350 mil profissionais da área de saúde infectados pelo coronavírus. Quer dizer, e o que nós estamos observando? O que funciona e que tem procurado dar uma solução importante à população mais pobre é o SUS. Então, a cada dia, nós, brasileiros, nós que defendemos os mais pobres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, vemos a importância do SUS no Brasil. E a nossa situação é uma situação muito grave, porque nós temos um governo que vocês observaram ontem, que prefere ir para frente de um quartel, defender contra a liberdade, a volta do AI-5, quer dizer, nós entendemos que esse é um momento não só dos partidos progressistas, mas de outros setores da sociedade no mundo como um todo, do movimento cultural, do movimento sindical, dos movimentos populares, para que a gente possa buscar se unir mais, para que a gente possa ter um movimento internacional que nós possamos conquistar em outros países, que, na minha opinião, no caso da França, é governado por um governo de direita, e se nós não tomarmos cuidado, pode vir um governo de mais à direita ainda, mas que a gente possa voltar, sonhar em alguns países da Europa, em alguns países da América, que a gente possa ter uma relação com governos mais progressistas. Porque quando vem um sistema desse, uma situação dessa, que quem é mais afetado são os mais pobres. E eu tenho certeza que a melhor relação que nós devemos buscar nesse momento, e faço essa sugestão a você, Pedro, a você, Carla e a Lília, que a gente busque a relação com os partidos irmãos que nós temos em cada país, para que cada dia a gente tenha mais relação. O presidente Lula fez isso muito bem na França, fez isso na Alemanha, fez isso também na Suíça, mas eu acho que vocês, como representante dos nossos núcleos, que tem relação com vários partidos, eu acho que pode reforçar isso. E eu sou daqueles que acredito que nós, as forças progressistas do mundo, tem que se unir para a gente buscar um mundo melhor. Porque o que nós estamos vendo? Não só no Brasil, mas em várias partes da América Latina, a população pobre está jogada a uma situação de muita dificuldade. Eu cito aqui o exemplo, a companheira Mônica depois pode citar, como a nossa coordenadora do Foro de São Paulo, mas a situação que nós vivemos no Equador, por exemplo, onde que, infelizmente, não está tendo nem urnas para sepultar os entes queridos que estão perdendo as vidas. Eu vi situação que em alguns lugares as pessoas estão sendo jogadas em lugares baldios, em lugares vazios, para que os urubus possam comer as pessoas que morreram. Então, assim, nós temos que buscar a nossa união com as forças progressistas na América Latina, buscar em todo o mundo. E eu cito, por exemplo, que a situação mais difícil que nós temos hoje é a principal potência comercial do mundo, que é os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde público e que hoje já chega a quase 800 mil pessoas infectados e quase 50 mil pessoas de óbitos. Então, essa é uma realidade que nós vivemos e eu acho que nós temos que buscar essa relação cada dia mais forte com as forças com qual nós temos relação. Era isso, e quero agradecer e espero que a gente possa fazer outras reuniões e momentos para discutir situações não tão graves como essa que a gente está vendo milhares e milhares de pessoas morrer pelo mundo e, infelizmente,
estão perdendo vida, as pessoas mais pobres, que nem sempre estão nas estatísticas dos governos que hoje estão governando os países pelo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Romênio. Foi o mais rápido de todos, hein, Romênio? Foi bem objetivo. Agradeço, e agora eu passo a palavra à companheira Mônica Valente, membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e secretária executiva do Foro de São Paulo. Bem-vinda, Mônica. Boa tarde, Michel. Boa noite, companheira Carla, Lilian, o Pedro. Boa tarde também aos meus companheiros, o Dulce, o Romênio e o Márcio. E eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Romênio pela iniciativa de fazer um programa na TV PT, que a gente está começando já faz uns 10 dias com essa iniciativa da comunicação do PT, mas parabenizar pelos diálogos internacionais. Eu acho que agora que a gente está se familiarizando com esses mecanismos de videoconferência, de reuniões, é muito importante a gente estabelecer maior comunicação, intercâmbio de ideias, e também porque é uma live pública, né? Então é importante, essas informações que vocês, companheiros, deram aqui na TV PT são muito importantes para que os petistas, a nossa militância e o povo brasileiro tenham acesso à informação de uma maneira mais legitimada, de uma maneira de pessoas que estão vivendo a realidade e não com o filtro das mídias corporativas. Por isso, queria parabenizar muito ao Romênio pela iniciativa. Eu quero falar um pouco da situação latino-americana, só para compor o quadro para vocês, e depois, no fim, convidá-los para a nossa campanha que o Foro está fazendo e a ASRI participando ativamente. A situação na América Latina é muito grave, entre outras coisas, porque aquela onda progressista de governos democráticos e populares foi uma onda importante, mas que por golpes, por movimentos organizados por partidos neoliberais, dos ultraneoliberais e do próprio imperialismo, buscou destruir os governos progressistas e democráticos populares na América Latina, e quando não destruíram através de golpe, como foi no caso do Brasil, da Bolívia, Paraguai, Honduras, foi através de traições, como o caso do Equador, ou perda de eleição, que foi o caso da Argentina e do Chile, mas isso debilitou muito a capacidade dos Estados nacionais responderem a uma crise sanitária, mas que tem seus reflexos econômicos e que, mais uma vez, são os setores populares que vão pagar a conta. A gente vê aqui na América Latina situações muito graves, como a do Equador, que o Romênio referiu, a do Chile, a da Bolívia, que inclusive tem aspectos de riscos importantíssimos à democracia, adiamento das eleições e tudo mais, e os governos que estão melhor respondendo são justamente o governo da Argentina, que voltou para as mãos de um setor progressista da sociedade argentina, através do Alberto Fernandes, o da Venezuela e o de Cuba, como sempre, Cuba na vanguarda vamos dizer assim, do cuidado com as pessoas e na vanguarda do cuidado não só com os cubanos e cubanas, mas com todo mundo, com a sua solidariedade. Então, a crise aqui na América Latina, ela poderia estar sendo enfrentada de uma outra maneira se tudo aquilo que a gente conseguiu construir, que foi a integração regional com a Unasul, a CELAC, o próprio Mercosul, tivesse seguido adiante e não tivesse tido o retrocesso enorme que nós tivemos. A Unasul poderia dar respostas melhores, ajudar os países com reconversão produtiva para equipamentos sanitários, para a indústria farmacêutica, a própria CELAC, o Mercosul, com o Fundo de Reconversão Produtiva, que é pequenininho, mas também é muito importante, nos ajudaria muito nessa hora. E para agravar, nós temos a ação do imperialismo norte-americano muito forte aqui no nosso território, contra a Venezuela, contra Cuba, e na Colômbia, na Bolívia, e mesmo aqui no Brasil, com a postura do Bolsonaro de uma aliança
com o governo Trump quase carnal e familiar. Por isso que o Foro de São Paulo lançou há 2 semanas atrás, e nós vamos dar continuidade a essa campanha, a campanha Bloqueio Não, Solidariedade Sim, para terminarem os bloqueios, sanções econômicas e que tais com relação à Venezuela e Cuba, e Nicarágua também, que sofre sanções econômicas e que impedem, seja desses países de receberem insumos, seja insumos, investimentos e equipamentos médicos que acabam sendo recebidos por vias transversas, no caso da China e da Rússia, mas que também prejudica a própria capacidade de exercer solidariedade, como é o caso de Cuba. Já tem muitos países recebendo brigadas de profissionais de saúde de Cuba, mas com toda a limitação que o bloqueio econômico impõe. Então, essa é uma campanha importantíssima. É importante a gente disputar a narrativa contra o neoliberalismo e o imperialismo nessa hora de pandemia, como disse muito bem o Luiz Dulce e o Romênio. Está em disputa a visão de sociedade que nós temos, o papel do Estado e o que o Estado pode fazer, seja para combater a pandemia e preservar a vida e a saúde das pessoas, mas também para proteger as pessoas mais pobres com medidas de auxílio emergencial, renda básica de cidadania, rendas de assistência social e a própria... O que nós entendemos que seja o papel do Estado, não só nessa hora da pandemia, mas rumo a um outro tipo de regime econômico que não o capitalismo. Então, eu acho muito importante a iniciativa, quero mais uma vez parabenizar o Romênio pela iniciativa, nos colocar à disposição. A gente tem uma atuação bastante colada, né, da SRI, do PT e o Foro de São Paulo, e convidar vocês para a continuidade da nossa campanha. Nós vamos relançar o abaixo-assinado que está no change.org, Bloqueio Não, Solidariedade Sim, para conseguir mais assinaturas, porque, por enquanto, nós estamos com cerca de 10 mil assinaturas e nós precisamos crescer esse número para o bem da humanidade. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês, foi uma honra poder participar e cumprimentar os nossos companheiros da Europa, do outro lado do Atlântico, não só por hoje, mas por todo o trabalho que fizeram desde 2015, na luta contra o impeachment da Dilma, na denúncia internacional, a prisão do Lula. Foi uma luta importantíssima que nos ajudou muito. Prova disso foi a viagem do Lula à Europa, e mostrou que esse trabalho que vocês fizeram aí do outro lado do Atlântico foi fundamental para disputar a narrativa e mudar um pouquinho a correlação de força e poder tirar o Lula da cadeia. Ainda está sob ameaça, mas é Lula livre e Lula inocente, com todos os seus direitos políticos resguardados. Um grande abraço. Muito obrigado, companheira Mônica. Agora eu passo a palavra para o companheiro que é responsável pela área internacional da Fundação Perseu Abramo, Márcio Jardim. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Michel, quero me congratular com todos os companheiros e companheiras aqui, a Lília lá na Espanha, Carla na França, Pedro em Portugal, com Pedro Luiz Dulce, a Mônica Valente, e agradecer muito o Romênio pelo convite para participar desse momento aqui. E também parabenizá-lo pelo esse pouco tempo, esse pouco período, que tem estado à frente da Secretaria de Relações Internacionais do PT, pela capacidade de articulação, de ações e de iniciativas exitosas, como essa aqui, dando assim sequência ao reconhecido trabalho que a companheira Mônica Valente fez à frente da Secretaria de Relações Internacionais do PT. Bem, o risco de falar por último, depois de tanta gente, mas especialmente depois de Luiz Dulce, é de se tornar repetitivo, de maneira que muitas das notas que eu tomei aqui para abordar já foram tratadas. Então, eu quero aqui, a propósito do tema que nos trouxe aqui, que é lições, desafios e perspectivas no enfrentamento à pandemia,
dizer o seguinte: a história da humanidade é recortada por tragédias ligadas a crises sanitárias. Eu poderia citar aqui várias, desde o período da Antiguidade Clássica, enfim. Mas vou citar dois exemplos. Uma foi a chamada peste bubônica, no período da Idade Média. Dizimou parte da Europa. O que veio depois, crise da Idade Média e tudo, você teve o movimento renascentista. Essas crises, como a que nós estamos vivendo agora, marcam a história sempre entre o antes e o depois. Então, você teve o Renascimento, que representou para aquele contexto, para aquela conjuntura, um grande avanço civilizatório. E vou mencionar, já mais para cá, no século XIX, a febre amarela. A pandemia da febre amarela, que também matou milhões de pessoas pelo mundo, no período do entre guerras, permitiu, ou foi um dos fatores, né, porque tem consequências de toda ordem, sobretudo econômicas, permitiu o ascenso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. De maneira que a reflexão que eu faço aqui é qual o mundo que nós teremos depois da pandemia do coronavírus. É um consenso entre todos de que o mundo não será mais o mesmo. É um consenso entre todos que esse modelo de Estado neoliberal, né, de exclusão social, de naturalização da desigualdade social, esse modelo ele está nu, ele foi desnudado, né? Agora, por outro lado, ao contrário, a gente costuma dizer que o vírus ele não escolhe classe social, ele não escolhe nacionalidade, mas nós sabemos sempre quem são os mais atingidos. São exatamente aqueles mais desprovidos das condições, das ferramentas de ter atendido a sua condição de saúde. E aqui não, mas essa primeira geração de contaminados pelo Covid-19 no Brasil atingiu, digamos, grande parte dos atingidos foi pessoas do andar de cima da pirâmide social, mas ela está chegando embaixo. Então, por exemplo, você fazer isolamento social em áreas verticalizadas ajuda muito, mas imagine quando isso chegar e está chegando nas bordas, nas áreas mais horizontalizadas da população, como periferias no Rio de Janeiro, no estado de Minas, em São Paulo, nos bolsões de miséria no Nordeste brasileiro, onde você tem que andar muitas das vezes 2, 3 mil quilômetros para ter um hospital que tenha uma UTI. Então, é essa dura realidade que nós estamos enfrentando. E eu me pergunto, porque a gente agora ouve falar muito em união, em solidariedade, né? Mas qual é o mundo que nós vamos ter depois dessa pandemia? Certamente, os interesses do capital, os interesses das elites financeiras vão querer dar uma nova roupagem, como deram no entreguerras, na crise do liberalismo econômico, né? Então, certamente vão buscar uma alternativa, uma saída. E esse é o grande desafio que está posto para nós da esquerda. E acho fundamentalmente que o caminho é o caminho da cooperação internacional, da solidariedade entre os povos, de que a gente fortaleça os nossos laços. Porque esse é o caminho que, em todos os tempos da história, se mostrou o melhor caminho para que a gente supere os graves problemas que afligem a humanidade. Eu finalizo assim, cumprimentando aqui mais uma vez os companheiros dos nossos núcleos no exterior. Eu estou há pouco mais de 15 dias à frente da área de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo. E nos contatos que eu já tive a oportunidade de fazer com nossos parceiros internacionais ou companheiros do PT, eu sempre faço questão de sublinhar o papel que eles tiveram. A Mônica mencionou isso aqui, eu quero sublinhar mais uma vez o papel que eles tiveram nas lutas que a Mônica mencionou, mas eu quero muito mais especialmente mencionar a questão da campanha pelo Lula livre. É evidente que todas as manifestações do Brasil foram muito importantes,
o acampamento lá em Curitiba, mas se não fosse as pressões internacionais, o que vocês fizeram aí na Europa, o que vocês fizeram em todas as partes do mundo, certamente não teria dobrado parte do judiciário brasileiro que reconheceu a grave injustiça que vinha sendo cometida com a manutenção da prisão do Lula. Tá bom? Boa tarde a todos. A Fundação Perseu Abramo aguarda de todos contribuições, sugestões de parcerias, de trabalhos para que a gente possa fortalecer e auxiliar os nossos núcleos no exterior. Boa tarde. Muito obrigado, companheiro Márcio. Muito rico, são as falas rápidas, né, mas muito rico de informações sobre o cenário, e nossa tarefa é fortalecer o campo democrático, as forças democráticas e progressistas que estão preocupados aí do que vem pela frente, né? Ainda tem muito debate a ser feito e muita ação a ser construída, mesmo no isolamento. Gostaria de agradecer, então, as companheiras do núcleo da França, a Carla, a companheira Lilian, da Espanha, ao companheiro Pedro, de Portugal, ao Romênio, ao Luiz Dulce, à Mônica e ao Márcio por essa dedicação de tempo disponível para um debate importante, de alta complexidade, mas numa perspectiva de diálogo, da gente contar um pouquinho o que está vendo aí, tá bom? Deixo um forte abraço a todos e todas. Em breve teremos uma nova rodada, vamos aí acertar qual que é o momento mais possível e provável, e convidamos a todas e todos a participar e acompanhar às 19 horas na TVPT, vai ter um debate também sobre a luta dos movimentos sociais na questão da epidemia no Brasil. É um debate importante, o movimento social, o movimento sindical tem um papel, um protagonismo nesse processo todo, nas internas aqui no Brasil. Deixo um forte abraço e até a próxima, companheiros. Michel, sim, diga aí. É que eu vi os relatos dos companheiros aí na Europa, eles enfrentam, eu estou vendo que todos eles relataram as suas dificuldades e eles estão enfrentando um vírus aí, mas que não tenham saudades aqui do Brasil, pelo menos por agora. Nós estamos enfrentando um verme, viu? É difícil. É verdade. Não, a luta não está fácil. Um abraço a todos e todas, até a próxima. Muito obrigado. Muita sorte para vocês aí na campanha das municipais. Obrigado a todos. Obrigada, uma boa noite. E a todas. Um abraço a todo mundo. Um abraço.